Você sabia que existem milhares de judeus que são ateus? Um judeu ateísta é um membro da comunidade judaica que não crê na existência de Deus, mas que ainda se considera um judeu, identificando-se não com a religião, tá? Mas com os costumes étnicos e culturais do país. Se você fizer uma rápida pesquisa aí na internet, você encontrará uma lista de judeus famosos que não creem em Deus. Sério, não é brincadeira, é verdade isso. Mas por que milhares de judeus não creem em Deus? Quem é o principal vilão da fé, o responsável por esse problema? Infelizmente, o principal vilão da fé é a própria religião com sua teologia contraditória, que, além de causar confusão no contexto bíblico, ainda mexe no ego das pessoas e cria uma falsa expectativa de superioridade naqueles que pertencem àquele grupo seleto por Deus, vamos dizer assim, né? Essa falsa expectativa religiosa, ela atinge não somente os judeus, mas também cristãos, muçulmanos e qualquer outra pessoa iludida pela religião. Aqui em Israel é fácil encontrar judeus que não acreditam em Deus por causa da ideia de ser o povo escolhido que sofre injustamente e indiscriminadamente, né? Onde é que está Deus, né? Nesse caso, o cristianismo, por exemplo, acusou os judeus aí, né, como você sabe, pela morte de Jesus, e por isso exterminou milhares de judeus sem misericórdia, né? Desde criancinhas até velhos. E hoje, o próprio cristianismo é o vilão, né? É o principal culpado pelo fato dos judeus não crerem em Jesus, né? Mataram em nome de Jesus. O significado, por exemplo, da palavra cristão aqui em Israel e até mesmo para os muçulmanos soa como o quê? Como assassino. Isso até pode chocar, né? Quem vive uma falsa beleza religiosa e não conhece nem mesmo o histórico da própria fé que confessa. Certa vez eu comentei isso aqui em Israel para um pessoal aí que estava visitando o país. O pessoal ficou chocado. Sabe, tenta dar jeito. Não, mas espera aí. Infelizmente, isso é o que acontece. Isso é fato, tá? A história do cristianismo, ela é bem complicada e não atinge somente os judeus, mas atinge também os árabes, né? Se você for estudar a história dos cruzados, aí, o que a Igreja Católica fez, e infelizmente um árabe e um judeu, quando olha para o cristianismo, a primeira coisa que eles veem é o catolicismo. Ah, mas eu não sou católico, eu sou protestante, mas tudo o cristianismo, né? Quem crê que Jesus é o Messias, é o Cristo, está envolvido nesse contexto, infelizmente. O judaísmo, por sua vez, também descontextualizou, né, as escrituras e criou teorias que afastam ainda mais os judeus da realidade bíblica, né, além de criar um sentimento aí de superioridade naqueles que professam a fé judaica. Isso também acontece aí, né, com outras religiões. Se você olhar aí no Brasil, você vai encontrar aí um monte de ex-evangélico ou messingélicos, né, como a gente brinca aqui, que se sentem superiores, né, aos próprios judeus. Né? Depois que essas pessoas aprenderam ali meia dúzia de palavras em hebraico, né, criaram suas próprias organizações pseudo-judaicas, né, por pensarem que são judeus, algumas dessas pessoas até tentaram emigrar para Israel. Não, sou descendente de judeu, com essa história dos Sfaradim, porque os judeus que fugiram da Espanha, minha bisavó, todo mundo vem com a mesma teoria, né? E algumas dessas pessoas realmente são descendentes mesmo dos judeus Anuncim, que sofreram durante a Inquisição Católica, que foram perseguidos, isso é fato. Mas nem todo mundo que tem um sobrenome ali realmente é judeu. Então, essas pessoas que também, né, vamos dizer assim, por outro lado, o governo daqui de Israel, ele exige que você tenha até uma documentação, até terceira geração, para que você possa morar em Israel. Senão, se for assim, meu amigo, o mundo inteiro vai vir morar aqui.
né? E não dá certo. Então, por causa de regras, de organização, existe aí umas normas que precisam ser cumpridas. E quem não tem essa documentação acaba tendo problemas, dificuldades. Então aí você vai ter que correr atrás. Só que aí vem o judaísmo com os próprios interesses, já querendo converter, querendo entre aspas, né? Mas vamos dizer assim, se você quer fazer aliar, né? Se você quer vir a Israel, o primeiro passo é se converter ao judaísmo. Aí você vai ter que negar sua fé, enfim, um monte de coisas. Quem não tem documentação que comprova a judaicidade até terceira geração, tá? Então, geralmente é isso que acontece. E também não é só a conversão que vai te dar o direito de você morar em Israel. Então, algumas dessas pessoas tentam imigrar para Israel sem ter a documentação, e quando são barrados aqui pela agência judaica, aí elas se revoltam, né? E agora temos aí no Brasil alguns grupinhos de pessoas iludidas com suas próprias fantasias que estão demonizando o Estado de Israel só porque elas não conseguiram, né, fazer aliar, não conseguiram imigrar para Israel, e agora eles se intitulam os verdadeiros judeus. Não, aquele pessoal que está lá em Israel não é nada de judeu, tarará, tiriri. Aí você percebe que a pessoa mudou apenas a cor da fantasia, né? Mas continua não entendendo absolutamente nada a respeito da vontade dos planos de Deus, né? Da vontade dos planos de Deus. E por isso, essas pessoas acabam se frustrando. Diante desse fato, nós vemos os judeus e cristãos, né, se perguntando: onde está Deus? Onde ele está, né? Depois de sofrerem decepções por causa de suas próprias fantasias religiosas, né? Cadê Deus? Né? No islamismo, você não chega nesse ponto, né? Porque a ideologia islâmica exalta aí o martírio. E como nenhum muçulmano voltou do paraíso para dizer o que é verdade ou o que é mentira, então os muçulmanos eles são manipulados aí com mais facilidades, né? Então a ideologia islâmica é outra, por isso que você não vê ainda esse tipo de coisa. Mas você vai ver que mais para frente, se a coisa continuar assim, um monte de muçulmano também vai acabar se tornando ateu, porque é só cair a ficha de que estão sendo manipulados pela religião, acabou, meu amigo. Aí Deus é que paga o pato pelos erros da religião. Então, gente, é comum você ver aqui em Israel milhares de judeus perguntando: onde estava Deus durante o período das Inquisições, né? Das Inquisições católicas, protestantes? Ao invés de assumirem o desconhecimento bíblico por seguirem líderes religiosos incautos. Da mesma forma, eu pergunto aos cristãos: cadê o exemplo de vocês? Foi isso que Jesus, o Deus bonzinho, né, como disse lá o Marcião de Sinop, o Deus bonzinho do Novo Testamento, é isso que Jesus ensinou, né, para vocês? Onde está o período da graça que vocês pregam? Só vale para o clubinho religioso de vocês ou é para a humanidade? Então você vê que realmente a religião ela é muito complicada, ela causa sérios problemas através da irresponsabilidade teológica. Você entende? Então, gente, quantos problemas que tem? A resposta do sofrimento aí dos meus antepassados, tá? Porque minha família, meus parentes próximos foram mortos aí no Holocausto, e eu poderia também estar no mesmo barco aí culpando Deus. Onde estava Deus, né? Mas não. A resposta do sofrimento dos meus antepassados foi predito pelos profetas de Israel. Mas aí vemos o judaísmo criando um programa de estudos bíblicos anual, onde o judeu estuda apenas os mesmos textos bíblicos isolados, para não conhecer a verdade contextual bíblica. Entra ano e sai ano e é sempre a mesma coisa, né? As parashiot e tudo mais, né? Nós somos o povo escolhido de Deus, e o que importa não é obedecer à lei de Deus. Como não? Não. Nós temos que obedecer, né? Temos que entender a teologia, as invenções, né, dos pseudos mandamentos, segundo a interpretação de nossos sábios, né? Como dizem nossos sábios. Você vê o pessoal falando com a boca cheia, os nossos sábios. Se vocês soubessem o que rola por trás dos bastidores, vocês não diriam isso. Nossos sábios
não nos permite ler o livro de Daniel desacompanhado de um rabino, pois o livro data o período que o Messias estaria em Israel, antes da destruição do templo. Não, mas você não pode ver. Aí vai ter ali, né, um monte de interpretação. Esse fato não é motivo de orgulho, né, para os católicos, os evangélicos, que também estudam apenas as cartilhas teológicas da denominação, né, que eles frequentam, que fazem parte. No catolicismo, até pouco tempo atrás, as missas eram realizadas apenas em latim, né, e a Bíblia era um livro proibido. Por quê? Porque quem lia a Bíblia ficava maluco. E aí, quem lia a Bíblia e encontrava os erros, o que acontecia? Se fosse na época da Inquisição, morria na fogueira. Se o cara era cientista, meu amigo, foi contra ali a interpretação do Papa, meu amigo, queimava na fogueira, né? Faziam experiência com o cara. Isso é a religião. No judaísmo temos as teorias dizendo que existem vários messias, né? Sendo que o próprio Moisés foi um deles. Tem judeu que diz isso aí. Tem outro aí que diz que o Rebbe Lubavitch é outro, né? Eu estou cansado de ver judeus religiosos, por exemplo, duvidando da existência de um verdadeiro Messias, gente. Aqui em Israel isso acontece. Tanto é que o fato já foi banalizado e até virou chacota. Certa vez eu estava num táxi e o motorista do carro da frente demorou para entrar na avenida principal. E aí o que aconteceu? O motorista do táxi que eu estava não perdeu a oportunidade de buzinar e gritar, né? Tá esperando o quê? O Mashiach, né? O Messias. Então, pra você ver, o negócio está banalizado, virou bagunça. O pessoal já não acredita muito mais em Messias aqui em Israel. O dono do apartamento que eu morava também, né, ele é religioso. E certa vez aí eu entrei até no assunto para ver se tinha alguma coisa interessante que de repente eu não sabia, tá, e tudo mais. E qual que foi a reação do sujeito quando eu falei sobre o Messias? Ele olhou bem para minha cara e falou aqui, ó, Messias, ó. Entendeu? Lá, kippá na cabeça, todo sábado na sinagoga, tudo legal. Mas Messias? Aqui, ó, conversa fiada. O próprio Netanyahu, né, quando tenta fazer alguma coisa aí um pouco mais interessante aí no governo, o que o pessoal diz, os políticos? Você está querendo ser o Messias? Está pensando que você é o Messias? Um outro rapaz, né, que eu conheço, até que vivia aqui em Jerusalém, no bairro ultra-ortodoxo, aí, o Mea Shearim, ele simplesmente abandonou o judaísmo porque percebeu as fantasias filosóficas, né, da religião, né, que sufocou a razão. E ao invés dele seguir a verdade bíblica, né, ao invés de ele, não, peraí, deixa eu pegar meus livros de teologia, colocar de lado e deixa eu dar uma olhada aqui no contexto bíblico, o que ele fez? Ele preferiu abandonar a Deus, porque não aguentava mais o fardo religioso. Você entende? Você vê o perigo que é? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Graças às religiões, nós temos ateus que negam a existência de Deus e temos ateus religiosos que seguem apenas uma tradição, acreditando somente no que interessa. Se você quer prova da existência de Deus, sabe o que você faz? Olha para a nação de Israel, né? Através das profecias bíblicas. Deus tem cumprido o seu plano independentemente das fantasias religiosas. Você não precisa de fazer parte de um grupinho para você fazer parte da profecia de Deus. Isso é o que diz, é o que praticamente diz a religião. Se você está com a gente, né, você tem a bênção de Deus, você está debaixo da proteção, né, de Deus. É isso. Né, você está debaixo da nossa proteção aqui. É o que falam nas igrejas por aí. Então, eu estou aqui em Israel para te garantir isso. Quando Deus aplicar a justiça sobre a humanidade, gente, num futuro próximo aí, que está bem próximo, bem pertinho, eu espero que você não esteja iludido com as fantasias religiosas e nem reclame, né, das consequências. Porque está escrito, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos
aos seus servos, os profetas. Isso está escrito onde? Em Amós capítulo 3, versículo 7. Gente, lembra o pessoal lá da congregação lá de Bereia, os bereanos? Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Que iam lá, não diziam amém para tudo que se falava. Iam lá ver no contexto se a coisa realmente funcionava. Se aquilo que estavam dizendo realmente batia com o contexto. Não ficavam lá, né, vendo as filosofias, se deliciando com filosofias de pessoas que sabem falar muito bem, né, sabem utilizar aí o idioma muito bem, trazem um estudo muito bonito, com palavras muito bem colocadas, né? Que legal que tem gente que sabe fazer isso. Mas e aí? Essas pessoas estão fazendo o quê? Estudando o contexto bíblico ou apenas repetindo erros dos antepassados, né? A maioria do pessoal está fazendo isso, falando muito bem, mas os erros dos antepassados. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Espero que esse vídeo tenha atingido aí um objetivo de clarear, né, os seus pensamentos, de te ajudar. Tá bom, gente? Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.